Bom, então vamos mostrar agora como é que a gente calcula essas derivadas mesmo, né? Eu falei que sabendo a derivada a gente consegue usar o fato de a derivada é positiva, por exemplo, a x diminui o θ correspondente e assim por diante. Vamos mostrar matematicamente agora em mais detalhes como é que funciona isso aí. Essa segunda parte da aula ela vai ser bem mais matemática. Não é assim, não é uma coisa super horrível, tá? Vocês basicamente têm que se lembrar como calcula a derivada de uma função, mas vai ter umas fórmulas nos slides, então assim, só estou falando isso para não entrar em pânico. Quando aparecer uma fórmula nos slides, vamos olhar ela parte por parte para entender que, na verdade, o que ela está dizendo é uma coisa intuitiva. É só uma média de erros, basicamente, e a gente está calculando a derivada. E a derivada, assim, a única derivada que vocês têm que saber é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, tá? Para quem não lembra. Então, enfim, só para comentar isso aí. Bom, o que a gente tinha, então? A gente tinha a nossa função de erro ou função de custo, que era essa aqui, que ela recebe como entrada os tetas que a gente quer avaliar. Elas basicamente medem a qualidade dos tetas. Como é que elas fazem isso? Elas pegam esses tetas lá na nossa hipótese, que é θ0 mais θ1x, que nesse exemplo servia para prever a nota do aluno, e usam esses tetas nessa fórmula para prever a nota do aluno 1, comparam com a nota real do aluno 1, elevam esse erro ao quadrado, fazem isso para todos os n alunos e fazem a média, dividem por 1 sobre n. Isso aqui é o que a nossa função de custo está fazendo. E o objetivo vai ser começar com θ0 e θ1 arbitrários, podem ser aleatórios, pode ser tudo zero, não importa, e mudando esses θ0 e θ1, ajustando, às vezes aumenta o θ0, diminui o θ1, faz pequenos ajustes, para ir diminuindo esse J, para diminuir o erro, né? Ou seja, para fazer diminuir o erro significa que as notas preditas estão cada vez batendo melhor com as notas corretas. A gente viu que para diminuir o erro, a gente tem que mover o θ, cada um dos θs, o θ0 e o θ1, na direção contrária da derivada. Então, se a derivada de J em relação a θ0 é mais 3, é positiva, eu tenho que diminuir o θ0. Se ela é positiva, eu tenho que fazer o θ0 ser mais negativo. E mesma coisa para o outro θ1, digamos. Eu calculo a derivada de J em relação a θ1. Se essa derivada é menos 10, bom, a derivada é negativa, quer dizer que eu tenho que fazer o θ1 ser mais positivo. Esse é o padrãozinho que a gente viu, tá? Então, aqui nessa disciplina, a gente vai escrever a derivada de uma função J dessa forma aqui. Tá? Deixa eu só mostrar que isso aqui é exatamente a mesma notação que vocês usavam lá na disciplina de cálculo 1 e cálculo 2, mas ela é mais comum dentro da área de aprendizagem de máquina usar essa notação. Então, enquanto lá na disciplina de cálculo 1, por exemplo, vocês falavam a derivada da função f de x em relação a x, né, df de x, aqui a gente vai usar esse outro símbolo aqui, que é tipo um delta, tá? Não é um delta exatamente, mas é nabla, eu acho o nome desse símbolo aqui, não importa. É a derivada de f em relação a x. Tá? Então é a mesma coisa, só porque esse símbolo aqui é um pouco mais comum de ser usado dentro da área de aprendizagem de máquina comparado com o d da derivada, mas é a mesma coisa que eu falei antes aqui. Normalmente quando a gente fala em derivada e gradiente é a mesma coisa. Então isso aqui, o que a gente está querendo dizer, isso aqui é o gradiente da função f em relação a x. Gradiente da função f de x em relação à sua entrada x. Tá? Então a gente vai usar esse símbolo aqui. Quais são as derivadas que a gente tem que calcular nesse contexto da disciplina? Como eu mencionei, a gente tem a função de custo que a gente está querendo minimizar e a gente quer calcular a derivada dessa função de custo em relação à sua entrada θ0, que é esse termo aqui, a derivada de J em relação à sua entrada θ0, e a gente quer calcular a derivada de J em relação à sua segunda entrada θ1. E aí a gente vai usar aquela intuição de que quando essa derivada aqui é positiva, eu tenho que diminuir o θ0. Se essa derivada é positiva, se ela é positiva, eu tenho que diminuir o θ0. Se a derivada é negativa, eu tenho que aumentar o θ0. Mesma coisa para o θ1. Como que eu posso ter uma formulazinha que implementa essa intuição? Uma fórmula que eu posso usar é essa aqui, ó. Essa fórmula está me dizendo como que eu vou, dado o valor de θ0 atual e dada a derivada da função em relação a θ0, eu não mostrei como calcula essa derivada, tá? Mas tudo bem. Dado o valor da derivada, eu uso essa fórmula para calcular o novo valor de θ0. Por que isso aqui faz sentido? Ignorem esse alfa aqui por enquanto, assumam que esse alfa é 1. Vamos supor que os valores atuais de θ0 sejam 52 e de θ1 seja menos 1. Tá?
E digamos que eu calculei, e depois eu vou mostrar como eu calculei isso, que a derivada da função j em relação a θ0, ou seja, esse termo aqui, é menos 15. Se a derivada em relação a θ0 é menos 15, o que eu tenho que fazer com θ0? Eu tenho que aumentar ele, né? É isso que a gente viu. Quando a derivada é negativa, eu tenho que aumentar esse parâmetro aqui, para melhorar o meu erro. Então aqui, ó, eu escrevi, eu calculei, depois eu vou mostrar como eu calculei isso aqui. A derivada da função j em relação à sua entrada θ0 é menos 15. Quando eu botar essa informação aqui nessa minha formulazinha, o que vai acontecer? Eu vou ter o θ0 novo, vai ser o θ0 antigo, que era 52, menos alfa, que aqui eu estou assumindo que é 0,1, mas assumam que é 1, não importa, vezes a derivada, que é menos 15. Vamos ver agora aqui, ó, na minha fórmula tem um menos aqui e aqui a derivada é negativa. Menos com menos dá mais. Então eu vou estar somando um número no meu θ0 atual. Meu θ0 era 52, eu somei um número, porque menos com menos dá mais, passou de 52 para 53. É exatamente o que eu queria. Quando a minha derivada é negativa, eu quero ter alguma formulazinha que implemente essa minha intuição de que quando a derivada é negativa, eu tenho que aumentar o meu θ0. E essa fórmula aqui, tem várias, tá? Mas essa é uma delas, implementa exatamente essa intuição. Porque ó, eu botei uma derivada negativa aqui, negativo com negativo ficou positivo, e somou no meu θ0. O que aconteceria se a minha derivada fosse positiva? Se a derivada fosse mais 4, por exemplo? A minha fórmula ia ser 52 menos alfa vezes mais 4. Menos alfa vezes mais daria menos, né? Digamos que o alfa fosse 0,1, seria menos 1, menos 0,1 vezes 4, que daria menos 0,4. Então seria 52 menos 0,4, daria 51,6, ia diminuir, que é exatamente o que eu queria de novo. Se a minha derivada fosse mais 4, fosse positiva, eu ia querer diminuir o θ0. Então tem várias fórmulas desse tipo que implementam essa intuição de que quando a derivada é positiva, eu tenho que diminuir o θ0 atual, e quando a derivada é negativa, eu tenho que aumentar o θ0 atual. Essa é apenas uma delas, tá? Notem que aqui eu obtive esse resultado esperado, de quando a derivada é negativa, eu aumentar um pouquinho o θ0, porque eu usei esse parâmetro alfa aqui, que se chama taxa de aprendizado, eu assumi que ele era 0,1. Por que esse parâmetro alfa existe aqui? Porque o que pode acontecer é o seguinte, a derivada negativa, o fato da derivada ser negativa, me indica que eu tenho que aumentar um pouquinho o θ0. Não me diz o quanto eu tenho que aumentar. Tá? Por exemplo, aqui deu menos 15. Quer dizer que eu tenho que aumentar o meu θ0 em mais 15? Ele tem que passar de 52 para 67? Não, ele tem que aumentar um pouquinho só. Ele não tem que aumentar o valor da derivada. O que importa aqui, principalmente, é o sinal da derivada. Se ele é negativo, eu tenho que aumentar o θ0 um pouquinhozinho, não muito. Tá? E eu já vou mostrar o que acontece se a gente aumenta demais. Então, esse alfa, ele serve justamente para isso. Ele é um parâmetro que escala essa derivada, ele multiplica ela por um número pequeno, tipo 0,1, 0,01, 0,05, para basicamente, se ele é um número negativo, não importa que ele seja um número negativo gigante, ele vai ser tipo 0,1 vezes 15 vai dar 1,5, eu vou aumentar um pouquinho só. Então, eu tenho que ajustar esse alfa para não aumentar o meu θ0 de 52, não aumentar 15 nele, por exemplo, porque seria um aumento grande demais. Deixa eu mostrar o que aconteceria se a gente não tivesse esse alfa, se o alfa fosse muito grande. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, só mostrando de novo graficamente, meu θ0 atual é 52 e o meu θ1 é menos 1. E essa é a minha fórmula de atualização do θ0, que eu mostrei aqui, assumindo que a derivada, assumindo não, eu calculei, tá? A derivada nesse ponto aqui, θ0, 5,2 e θ1 menos 1, é menos 15, derivada em relação a θ0. Botando nessa fórmula aqui do alfa 0,1, o novo valor de θ0 passou de 52 para 53, que significa eu ter dado um passo aqui desse ponto 52 para esse ponto perto de 53. Essa atualização faz sentido. Eu fiz uma pequena movimentação na direção do valor atual de θ para a direção um pouquinho positiva, porque a minha derivada é negativa. Beleza, isso aqui deu certo. Se eu não usasse o alfa 0,1 nessa minha regra de atualização, se eu usasse 0,5, qual que seria o meu novo valor de θ0? Seria 52 menos 0,5 vezes menos 0,15. Aqui menos 5 vezes menos 15 dá mais 7. Daria 52 mais 7, daria 59. O que acontece nesse caso? Ó?
o meu θ zero é 52. Ele passaria de 52 para lá 59. Isso aqui foi uma atualização muito grande. Eu, de fato, como a derivada era negativa, eu queria fazer o meu θ zero ser um pouquinho mais positivo, porque aí um pouquinho mais positivo eu estou me aproximando desse ponto que é o melhor de todos, né? Mas se eu aumento ele demais para ele ser muito mais positivo, ou seja, muito mais na direção crescente, ele passou demais agora, ele foi de 52 para 59 e piorou o erro. Ou seja, o meu alfa, se ele é muito grande, ele às vezes até move o θ na direção correta, que nesse caso é na direção positiva, mas às vezes ele pode mover demais na direção positiva a ponto de eu passar desse ponto de mínimo que é o que eu queria encontrar. Isso é que se chama do problema de overshooting. Tá? Então esse alfa, que é esse parâmetro que está sendo usado para escalar a minha derivada, ele não pode ser muito grande, ele tem que ser pequenininho. Mas aí o que pode acontecer? Então eu vi que o 0,5 é grande demais, né? E o 0,1 foi ok, o 0,1 ele veio daqui para aqui. E se eu usasse 0,4, sei lá, 0,4 talvez fosse grande demais. Então vocês poderiam dizer, ok, então para ser seguro, para ter certeza que quando tu for atualizar um θ, tu não vai pular demais para o lado da atualização e passar desse ponto de mínimo, usa o alfa menor possível sempre. Usa tipo alfa 0.00000000001. Isso aí funciona? Depende do que quer dizer como funciona. Ele realmente ele vai dar micropassos na direção certa e não vai passar, ou seja, ele vai dar um passinho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui, vai chegar até ele chegar no mínimo ali. Mas o que é o problema? Se o teu alfa é pequeno demais, para que ele consiga ir desse ponto atual até o menor ali, o melhor valor de θ zero, ele pode demorar tipo 10 mil atualizações, 100 mil atualizações. Então, o algoritmo com alfa muito pequeno, ele realmente vai ajustando os parâmetros na direção correta, mas pode ter que fazer muitas atualizações e aí o algoritmo fica muito lento, principalmente se tem muitos parâmetros. Aqui só tem 2, né? Mas, tipo, quando a gente for ver com redes neurais, por exemplo, é comum de tu ter dezenas de milhares de parâmetros, todos sendo atualizados ao mesmo tempo. E aí, se cada um deles vai sendo atualizado de micropasso em micropasso, porque o alfa é muito pequeno, a rede neural demora séculos para estabilizar e convergir para uma solução. Então, qual que é a moral aqui? O teu alfa, ele não pode ser muito grande, senão tem o problema de tu talvez tentar atualizar numa direção, mas ir demais, e aí tu passar do mínimo que tu quer, que é o problema do overshooting. E ele também não pode ser pequeno demais, porque embora o pequeno demais garanta que tu vai dar passinhos seguros, tu pode acabar necessitando um número muito grande de passos e o algoritmo fica muito lento. Tá? Então, esse é o motivo porque o alfa existe. Ele serve para regular o tamanho do passo que a gente está dando na direção da derivada aqui, para que a gente mova na direção correta, mas não mova de mais e nem de menos. Mova em passos de tamanho certo. Mais para frente a gente vai ver que tem vários algoritmos que tentam ajustar automaticamente qual o valor desse alfa. Também se chama de passo de atualização ou taxa de aprendizado. Tem alguns algoritmos ou heurísticas que tentam ajustar isso aqui automaticamente para vocês. E vocês vão ver de fato que no trabalho 2 da disciplina, que é uma rede neural, vocês vão ter que ajustar esse alfa para a rede neural, vai ser a mesma intuição, para evitar o problema de overshooting e garantir que ela está chegando, convergindo aqui para os pesos que ficam estáveis no melhor valor possível. Tá? Então, essa é a ideia do alfa. Bom, vamos voltar aqui para o que a gente tinha. A gente tinha, então, só para olhar de novo o big picture aqui, a gente tem a função de custo que a gente quer minimizar, tem a nossa hipótese, tem a ideia de a gente calcular derivadas dessa função, por exemplo, em relação a θ zero, a sua primeira entrada, e ter a regra de atualização de como que a gente vai atualizar o θ zero atual. Tá? E a gente viu lá que, por exemplo, calcula o valor da derivada, se a derivada é negativa, põe lá na fórmula, como a derivada é negativa, o θ zero fica um pouco mais positivo. Mesma coisa para θ1, tá? A gente vai ter que calcular a derivada da função j, que é esse trambolho aqui, em relação à sua segunda entrada, que é θ1, e se essa derivada for negativa, a gente vai aumentar o θ1, se essa derivada for positiva, a gente vai diminuir o θ1, usando aquela mesma formulazinha nesse mesmo formato aqui. Agora, a pergunta é, como é que a gente calcula a derivada dessa função em relação a θ0 e a derivada dela em relação a θ1? Isso é o que eu vou mostrar agora, tá? Então, vamos lembrar o seguinte. Vou mostrar primeiro aqui, ao invés de θ0, em relação a um θj qualquer, onde o θj pode ser θ0 ou θ1. Vou mostrar como é que a gente calcula a derivada. Vamos começar botando aqui a definição da função j. A definição da função j é esse trambolhão aqui, né? Eu só copiei lá do slide anterior. Ó, é a derivada
desse trambolho aqui em relação a θj. O que a gente pode fazer agora? O que a gente sabe sobre derivadas que pode simplificar isso aqui um pouquinho? Bom, vamos lembrar de algumas propriedades da derivada aqui. Se eu tenho a derivada em relação a x de uma função que é, por exemplo, 1/2 de x ao cubo. Esse 1/2 aqui é uma constante, né? Constantes eu posso mover para fora da derivada, ou seja, termos que não tem x aqui, eu posso mover para fora. Então, isso aqui é 1/2 vezes a derivada em relação a x de x ao cubo. Então, essa aqui é a primeira propriedade que a gente vai usar. Constantes em relação a x, né? Não tem, são expressões que não têm x, vão para fora da derivada. O que mais que a gente pode fazer? Derivada em relação a x de 3x mais 5x ao quadrado. Quando eu tenho a derivada da soma, isso aqui é a soma das derivadas. É a derivada de 3x mais a derivada de 5x ao quadrado. Tá? Dito de forma mais geral, se eu tenho a derivada em relação a x do somatório de algum trambolho aqui, isso aqui é a mesma coisa que o somatório da derivada do meu trambolho. Tá? Digamos que aqui fosse somatório de x ao quadrado. Não, peraí, deixa eu fazer um exemplo decente. Digamos que eu tivesse isso aqui, somatório de i igual de 1 até 3 de i vezes x. Tá, essa aqui é a minha função. É a derivada de f de x dx, é a derivada, essa aqui é a minha função, tá? Que é isso aqui? Isso aqui eu posso pegar, é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, eu vou ter o somatório de i igual a 1 até 3 da derivada daquela função ali de ix. Notem que aqui eu posso simplificar mais coisa ainda. Ó. Esse i aqui não é uma constante em relação a x. Então eu posso botar ele para fora da derivada. Isso aqui fica somatório de i igual a 1 até 3 de i vezes a derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x é 1, né? Então isso aqui é o somatório de i igual a 1 até 3 de i. Essa é a derivada. Então, o importante de entender aqui é que a derivada da soma, se eu tenho uma soma de coisas, é a mesma coisa que eu fazer a derivada do primeiro termo da soma, mais a derivada do segundo termo da soma. Aqui está faltando um símbolozinho. Tá? Essas são as duas propriedades que a gente vai usar. Então, a primeira propriedade é quando tem uma constante em relação a x, aqui, a coisa que a gente está calculando, a derivada, essa constante cai fora da derivada. E a segunda é que a derivada ou gradiente da soma de coisas é igual à soma das derivadas daquelas coisas. Beleza, vamos tentar usar essas propriedades para simplificar essa equação zona aqui agora. Ó, a gente tem a derivada em relação ao θj, tá? Esse 1 sobre 2n tem um θ em algum lugar? Não tem. Então, esse 1 sobre 2n pode cair para fora da derivada. Esse treco aqui cai para fora, né? E aqui a gente tem a derivada de uma... Tá, então, ó, botei para fora o 1 sobre 2n, beleza. O que mais que a gente pode simplificar? A gente tem a derivada, a soma da derivada de um bagulho. Opa, desculpa. Eu tenho aqui a derivada dessa soma, né? Isso aqui eu posso pegar o somatório e botar para fora da derivada também, que é o que eu mostrei na propriedade número 2. Então, esse somatório, tinha aqui a derivada, um somatório de um trambolho, esse somatório cai para fora da derivada também. Agora eu já simplifiquei duas coisas, ó. Minha fórmula está um pouco mais simples. Eu tenho que calcular a derivada desse troço aqui do meio agora. Como que eu calculo a derivada desse negócio aqui? Esse negócio é uma coisa ao quadrado. Vamos lembrar de uma coisa que se chama regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte: a derivada... Eu vou botar para o caso específico aqui. A derivada de uma coisa aqui, uma expressão qualquer ao quadrado, é o quê? É 2 vezes aquela coisa ali, vezes a derivada daquela coisa. Isso aqui é a regra da cadeia, tá? Eu já vou dar um exemplo agora mais. Regra da cadeia.
para o caso de ter esse quadrado, né? Então, vamos só dar um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, derivada de x ao quadrado mais 2x, tudo isso aqui ao quadrado. Como é que eu uso a regra da cadeia aqui? Bom, o que é o meu coisa ali, aquela minha bolota que eu disse? Minha coisa aqui, nesse caso, é essa funçãozinha interna aqui. Como é que eu calculo a regra da cadeia? Vai ser 2 vezes a minha coisa, que nesse caso aqui é x ao quadrado mais 2x, vezes o quê? Vezes a derivada daquela coisa ali. De x ao quadrado mais 2x. Aqui tem uns parênteses, né? Beleza. Aí agora, se vocês quiserem, vocês podem calcular a derivada de x ao quadrado mais 2x, vai dar 2x mais 2. Mas não importa. O que importa é que aí, então, vocês podem, usando essa regra da cadeia, vocês sabem que essa derivada desse negócio aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Essa derivada aqui é esse troço aqui. Então, a regra da cadeia, especificamente para o caso onde a gente tem um trambolho ao quadrado, é 2 vezes, né? O 2 cai para cá, vezes o trambolho, vezes a derivada do trambolho. Tá? Lembrem desse padrão, porque é o que a gente vai usar agora nos slides ali. Ó, vamos ver agora aqui, a gente tem a derivada de um trambolho ao quadrado. Então, é o mesmo padrão que eu disse antes. Ó. Vai ser a derivada do trambolho ao quadrado vai ser o quê? 2 vezes esse trambolho, que é esse negócio entre os parênteses aqui, vezes a derivada daquele negócio que está entre os parênteses, certo? Simplificando mais ainda. Essa primeira parte aqui é uma expressão zona gigante que, enfim, a gente vai ver depois. Agora percebam, esse 2 cancela com aquele 2 ali. Por isso que lá no início eu disse, vamos botar 1 sobre 2n, ao invés de 1nn, 1 sobre n, porque aí esse 2 vai cancelar depois. Beleza, esse 2 cancela com aquele ali. Agora a gente tem que calcular a derivada, sobra a derivada desse último termo aqui, ó. Vamos ver aonde que tem θ aqui. É porque eu estou calculando a derivada em relação ao θj, né? Esse yi aqui é a nota correta de uma pessoa. Tem θ em algum lugar aqui? Não tem, né? Esse troço some. Isso aqui é uma constante. A derivada de uma constante em relação a θ some, é zero. E o que é o meu f? F de xi é a predição da nota do aluno i, que tem como LSD o xi. Vamos plugar aqui a definição do f. Ó. O f disso aqui é θ0 mais θ1 vezes xi. Essa é a definição da função f, né, de predição, que é o nosso modelo. E esse y continua ali, ele é uma constante. Então, como eu falei, tudo bem, aqui tem θ, aqui não tem θ. Essa é a derivada desse termo some. Vai sobrar isso aqui. O que a gente pode fazer agora? Bom, agora, para calcular esse último termo, vai depender se o θj, que eu estou calculando a derivada, é θ0, ou se o θj é o θ1. Se for o j for zero, qual é a derivada disso aqui em relação a θ0? Aqui não tem θ0. Então, some. E a derivada de θ0 em relação a θ0 é 1. Então, fica 1. Beleza. E se o j que eu estou calculando aqui for 1? É a derivada disso aqui em relação a θ1. Tem θ1 aqui nesse primeiro termo? Não. Então, ele some. Tem θ1 aqui? Sim. Qual que é a derivada de θ1 vezes x em relação a θ1? É x. Tá? Então, vai sobrar um x e aqui. Então, percebam que essas aqui são as duas formas que eu tenho para calcular a derivada da função de erro em relação ao θ0, a derivada em relação a θ0 é esse trambolho, e a derivada do j em relação ao θ1 é esse trambolho aqui. E isso aqui vocês podem calcular, porque isso aqui, ó, como é que eu calculo a derivada em relação ao θ1? Vai ser 1 sobre n, que é 1 sobre o número de alunos, 1 sobre 7. Vou fazer um somatório para cada um dos n alunos. Nota predita do aluno, menos a nota correta do aluno, vezes o xi do aluno. O que é o xi do aluno? É o quanto LSD eu dei para aquele aluno. Beleza, faço aqui para o aluno i igual a 1. Agora para o aluno i igual a 2. Nota predita do aluno 2, menos nota correta do aluno 2, vezes o x2, que é o LSD que eu dei para o aluno 2. E aí tu faz isso para todos os n, para os 7, n igual a 7 alunos, divide por 7. O resultado numérico que isso aqui der vai ser a derivada em relação a θ1. Derivada em relação a θ0 é a mesma coisa, só que aqui eu estou multiplicando por 1, é mais simples ainda. Tá? E aí, tendo a derivada em relação a θ0 e a derivada em relação a θ1, eu plugo essas derivadas nessas minhas formulazinhas de atualização, que vão implementar aquela intuição que eu tinha dito. Se a derivada é positiva,
eu vou acabar diminuindo o θ0. Se a minha derivada é negativa, eu vou acabar aumentando o θ0. Mesma coisa para o θ1. Tá? Então, agora a gente acabou de fazer a derivação matemática de onde que vem esses gradientes aqui da função de erro em relação a θ0 e o gradiente da função de erro em relação ao θ1. Tá? Plugando, então, essas formulazinhas do gradiente aqui, eu tenho agora a minha fórmula completa de como que eu atualizo o meu θ0 e a minha fórmula completa de como que eu atualizo o θ1. Tá? Esse aqui é o algoritmo, digamos, as fórmulas que vocês têm que implementar para usar o gradiente, o método gradiente descendente na regressão linear. Por exemplo, para esse caso de prever as notas, dependendo do LSD. Vocês partem de θ0 e θ1 aleatórios, iniciais, e aí vocês atualizam o novo valor de θ0, vai ser o valor anterior menos essa quantidade, e a mesma coisa para o θ1. Aí vocês vão de pouquinho em pouquinho, né, porque o alfa é um valor pequeno, lembrem? Vocês vão mudando um pouquinho o θ0, mudando um pouquinho o θ1, ajustando ele de pouquinho em pouquinho até que eles convergem e param de mudar e estabilizam no melhor θ0 e no melhor θ1. Ou seja, nos melhores valores de θ0 e θ1 que prevêem da maneira melhor possível as notas daqueles alunos lá.